Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele que nos fortalece, aquele que nos alegra, aquele que nos dá a paz que excede todo o entendimento. A casa está caindo e você está sentindo em paz. 1000 estão caindo ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você permanece de pé porque Ele tem te guardado e te protegido. Ele é fiel, Ele é bom, Ele verdadeiramente é o nosso pastor e até no vale da sombra da morte, Ele está lá, fiel, presente, constante, firme, imutável, inabalável. Nós fraquejamos, Ele não. Nós falhamos, Ele não. Nós muitas vezes pensamos em voltar atrás, Ele jamais. Ele não muda, Ele é fiel. De fato, é fiel. Eu estava conversando com uma querida irmã em Cristo e quando ela vir essa mensagem, provavelmente vai se lembrar da nossa conversa, e ela comentando a respeito de uma noiva que está para se casar. E essa noiva foi até fora de Belo Horizonte para apressar um vestido de noiva. E lá na cidade na qual ela foi, a faixa do aluguel de vestido lá estava por volta de R$8.000. O aluguel para ficar cerca de 3, 4 horas estourando com um vestido no corpo que não pertence à pessoa, depois ela vai voltar e vai entregar R$8.000. E então ela decidiu alugar aqui em Belo Horizonte. Ela procurou, ela olhou os preços e conseguiu alugar um por R$3.000. Aí talvez você esteja pensando, eu creio que tem dois tipos de pessoas agora pensando. Primeiro, isso é um absurdo. 8.000, 3.000 é dinheiro demais, dá para pagar muita conta, dá para fazer a compra, dá para pagar o aluguel, a prestação da casa, dá para poder dar entrada no eletrodoméstico, comprar à vista. Isso é um absurdo, é jogar dinheiro fora. E tem aquelas que pensam, é o sonho. Se a pessoa tem o dinheiro, é o sonho. O casamento é uma vez na vida, tem que pagar mesmo, tem que ser feliz. Não importa se é 10, 15, 20 mil, o dinheiro é dela, é o sonho dela. E na hora que aquela querida irmã comentava isso comigo, eu confesso que eu, Luciana, no caso, a minha opinião, eu que vos posto agora esta mensagem, eu fiquei revoltada dentro de mim. Não pelo fato de, se ela quiser, ela paga, o problema é dela, o dinheiro é dela, o sonho é dela. E nem também pelo outro extremo, é um absurdo e eu não pagaria, papapá. Eu falei com aquela querida irmã o seguinte, eu falei, irmã, eu acho absurdo o seguinte: se Deus não estiver no controle deste casamento, não adianta nada, é jogar dinheiro fora. E então me veio à mente o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não for o construtor da casa, se não for o Senhor quem edifica a casa, será inútil, em vão, à toa, jogar tempo fora, perda de tempo, trabalhar na casa. Se não for o Senhor quem guarda a cidade, será inútil, em vão, colocar cerca elétrica, muro alto, encher de câmera, cachorro bravo, segurança, cerca cortante, será inútil montar a guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar duramente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Se Deus não estiver no controle de qualquer coisa, vai ser inútil o investimento, vai ser inútil o tempo perdido, o tempo desempenhado. Vai ser considerado aí sim como um tempo perdido. Se Deus não estiver no barco, pode ser o barco de R$1 milhão, ele vai afundar. Se Deus não for o centro de uma família, ela vai ruir, se dissolver, se separar, se destruir, se matar. Se Deus não estiver no controle, querido, não adianta nada. Quem vai nos salvar não é vacina contra o Covid, porque não é só o Covid que mata, até porque todos nós estamos nessa fila invisível, a qualquer hora chega a nossa hora.
Não interessa se é Covid, não interessa se é dor de cabeça, não interessa se foi uma AIDS, se foi um câncer, se foi uma tuberculose, até mesmo uma morte natural. Nós estamos numa fila invisível. Quem segura o nosso fôlego de vida é quem deu a vida. É Ele quem dá, é Ele quem tira, é Ele quem fortalece, é Ele quem enfraquece, é Ele quem levanta, é Ele quem abate, é Ele quem honra, é Ele quem humilha. É Ele quem abre a porta, é Ele que fecha. Tudo está nas mãos dEle. E eu falei com aquela irmã, são famílias que gastam rios de dinheiros, casais que gastam centenas, milhares de reais. Numa festa de 2, 3 horas, daqui a pouco, cada um vai para sua casa, farto com a lembrancinha do casamento. Tem aqueles, sempre tem um grupo dos que falam mal. E então, o negócio é no outro dia. O negócio é quando chega as contas e às vezes não tem dinheiro para pagar. O negócio é quando um dos cônjuges fica doente, se o outro vai ter estrutura para cuidar. O negócio é no dia mau. O negócio é na hora da tribulação, porque o casamento não se dá pela festa, se dá pela sequência de dias. Muita gente não suporta, muita gente não aguenta. Nem tudo é flores. Até porque num buquê maravilhoso de rosas, que é uma coisa extraordinária, que tá tão raro hoje em dia, né? Se dá um buquê de rosas, lá para baixo das pétalas, do perfume, do aroma, da maciez, da sedosidade das pétalas, existem espinhos. Os dias maus, eles chegam para quem tá esperando e quem não tá. Para quem já sabe que eles virão e para aqueles que são pegos de surpresa. Quem mantém uma família de pé, uma casa de pé, é a presença do Senhor. Se Deus não estiver no controle, é jogar dinheiro fora. Se Deus não estiver no controle, daqui a pouco um tá batendo na cara do outro. Daqui a pouco sai na televisão, no jornal, mais um caso de feminicídio. Se Deus não estiver no controle, o ciúme entra. O ódio, a ira, o domínio. Pessoas que acham que são donas dos seus cônjuges. Acham que tem nas mãos uma coleira e que o outro pode fazer apenas aquilo que ele quer. Aqui embaixo, ninguém é dono de ninguém. Nós todos somos de Deus. Devemos sim respeito ao nosso cônjuge, respeito aos pais, respeito aos filhos, respeito aos próximos, respeito aos líderes, respeito aos patrões, respeito às autoridades. Isso é bíblico. Mas aqui embaixo é Deus que domina a vida de cada um de nós. Não quer dizer que o marido tem domínio de ser um psicopata, de ser um dominador cruel, um tirano sobre a vida da sua esposa. Ele é mesmo a esposa do marido. O dia da festa é muito maravilhoso, é um glamour, é uma coisa extraordinária. Ninguém lembra que existe problema. Ninguém lembra disso. O negócio é na hora que surgiu uma situação complicada. Enquanto você namora, cada um dorme na sua cama, na sua casa. E depois que você declarou diante das testemunhas que tá junto, tá pegando firme, remando no mesmo barco, até que a morte os separe. Quantos casais casam hoje com festas estrondosas, semana que vem tá separando? Ou então até mesmo casamentos de 20, 30, 40 anos de matrimônio estão se dissolvendo. Estão se acabando. Se Deus não estiver no controle da casa, a casa cai. São pessoas vivendo de aparências, achando que o dinheiro pode tudo, sendo que o dinheiro não está salvando a vida de ninguém, até porque nunca salvou. Ele ajuda, ele é um paliativo. Como uma pessoa que, por exemplo, tem um plano de saúde, ela tem, entre aspas, uma certa regalia, um certo privilégio, se bem que hoje em dia até os planos de saúde, você não está achando vaga para consulta, nem sempre os médicos são os melhores, e você tem que aguardar meses por uma consulta, e está morrendo na fila também. Lá no Salmo de número 128, a Bíblia fala, quer ser feliz? Aqui fala a receita. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Esse sim terá uma família firmada e abençoada. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa.
Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu conheço famílias que dão de tudo, do bom e do melhor para os filhos, coisas caríssimas. Sabe aquela pessoa que quando você vai no casamento, você não sabe o que você vai dar de presente? Conheço famílias assim, destruídas emocionalmente, arruinadas espiritualmente, a quilômetros e quilômetros da presença de Deus. Isso é muito triste. O dinheiro é necessário para pagar água, conta, luz, telefone, uma boa escola, manter um carro, comprar os alimentos, comprar um medicamento no caso de necessidade. É necessário, Deus sabe que a gente precisa dele. Até porque nós ganhamos a respeito do suor do nosso rosto. Mas ele não é tudo. Se Deus não tiver no controle, a casa cai. Mateus 7, a partir do 24. Jesus dá a receita, portanto, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica e vive essas palavras e toma uma atitude em relação a essas palavras e tem dentro de si, através de si, essas palavras, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela ficou de pé, porque ela está sobre a rocha. Mas aquele que ouve, tem aquele ditado, né, que entra no ouvido e sai no outro. Aquele que ouve e não pratica e não vive, é semelhante ao homem que também edificou a sua grande casa, mas sobre areia. E aí o que vai acontecer? Vai cair a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos contra aquela casa e então ela vai cair. E grande é a sua queda. O que mantém a casa de pé não é o seu acabamento, não é o preço de um telhado caríssimo, não é um carro importado que está na garagem e nem mesmo um salário de 5, 10 mil por mês. O que mantém uma casa de pé é ouvir, acreditar, viver, praticar essa palavra. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você se lembra, Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descanso, proteção, provisão, sustento, graça, paz, força, ânimo, coragem, saúde e fé, só na presença do Senhor. Não é errado gastar milhões, milhares, sei lá quanto, de dinheiro naquilo que você sonha. É o seu sonho? Deus te deu condição? Amém, isso é bíblico. O homem desfrutar do suor do seu rosto. Mas se o Senhor não estiver no controle, será dinheiro jogado fora. Pense nisso. Amém?